nós estamos aqui para falar um pouquinho de um comportamento muito importante, que é o comportamento do sono. E não é à toa que nós dormimos mais de 1/3 das nossas vidas. E a importância de se dormir bem, ela está embutida em alguns fatores que nós vamos explicar agora. Por exemplo, a gente tem como um fator importante a melhora da memória quando a gente dorme. Esse é um fator determinante para o aprendizado. Um outro fator importante que está embutido no sono e no comportamento de sono é que a gente fica menos doente quando a gente dorme as horas que nós precisamos. Mais especificamente falando, nós temos duas fases de sono, a fase de sono REM e a fase de sono não REM. Esses dois estágios de sono são divididos, o sono não REM ele é dividido em estágio 1, 2 e 3, e o sono REM é o sono dos movimentos rápidos dos olhos, do inglês REM. É importante ressaltar que existem algumas pesquisas recentes demonstrando que quando a pessoa dorme muito pouco, ela fica suscetível a apresentar algumas doenças. Entre elas, as doenças cardiovasculares e metabólicas como a obesidade. Por exemplo, nós sabemos que existem dois hormônios que controlam o nosso apetite. O hormônio grelina e o hormônio leptina. A leptina é responsável pelo controle da saciedade, ao passo que a grelina é responsável pelo controle da fome. Esses dois hormônios, quando nós dormimos bem, eles voltam a ficar equilibrados. Entretanto, quando a gente fica privado de sono, esses dois hormônios se desregulam e a leptina passa a não funcionar adequadamente e a grelina passa a assumir o controle do comportamento relacionado ao mecanismo de fome e de saciedade. E essa é uma chave importante que a gente gosta de falar, porque se a grelina ela contribui decisivamente para a busca do alimento, quando a gente dorme menos e fica privado de sono, a gente passa a querer alimentos mais calóricos, alimentos mais ricos em caloria, como aqueles de açúcar refinado e como os cheios de gordura. Por exemplo, uma pizza à noite. Então você vai assaltar a geladeira e vai comer muito mais do que você habitualmente comeria. Além disso, como a grelina funciona muito mais potentemente do que a leptina, a gente passa a aumentar o nosso peso. Porque se a gente não está dormindo, o nosso metabolismo tende aos poucos a ir reduzindo, a ir diminuindo a sua taxa metabólica. E isso vai gerar uma diminuição no gasto energético com aumento da ingestão calórica. O resultado disso é um aumento de peso. E pesquisas mostram que as pessoas que ficam privadas de sono, uma noite apenas, elas apresentam uma coisinha chamada resistência à insulina. Então elas aumentam a glicemia e aumentam a quantidade de insulina para tentar compensar esse aumento da glicemia. Então a pessoa passa a ter uma condição que a gente chama de caminhando para o diabetes. E esse caminhar para o diabetes pode gerar uma série de problemas, como nós estamos vendo na sociedade. A gente tem alguns dados históricos que são muito interessantes. E esses dados históricos mostram o seguinte: a partir do momento que as horas de sono foram diminuindo ao longo das últimas décadas, a gente notou um aumento quase que na mesma proporção da massa corporal. E esse aumento da massa corporal é um aumento de gordura corporal. E essa gordura corporal, ela está intimamente relacionada com os casos de obesidade que nós estamos vendo hoje. Então dormir passa a ser essencial para o combate à obesidade. Lembre-se, dormir é essencial. Durma, faça as suas noites de sono mais gostosas.